Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento Podcast, o seu podcast preferido sobre o Atlético Paranaense, aqui produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode escutar aí o nosso programa no YouTube, vendo a nossa carinha, ou no seu agregador favorito, como o Spotify, o iTunes, Deezer, Google Podcasts, etc. Você pode também entrar no nosso grupo para participar dos nossos programas, principalmente desse programa de sexta-feira aqui. Eu acho que eu vou começar a pedir áudios do pessoal do pós-jogo, principalmente depois que a gente perde. Tem uns áudios bons lá para colocar no de sexta também. Mas normalmente a gente tem um tema fixo aqui na segunda-feira e a gente pede a opinião da galera lá do nosso WhatsApp. Então entre no nosso grupo, o link é bit.ly/OQV no Zap, ou o link tá na descrição do vídeo do YouTube, tá? Então entre lá. E comigo aqui, o Marcão, nosso produtor. Marcão, dê teu oi e já fale sobre o que falaremos hoje. Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, quem tá olhando pra nossa carinha no YouTube também, um salve pra vocês. E hoje a gente vai falar, né, essas últimas semanas do Atlético aí, foram rodeadas, não só do Atlético, mas do futebol brasileiro, foram rodeadas do que mais se esperava, do que mais os torcedores esperavam, que era a volta do público, que era poder ir na arena, ir ao estádio, ver um jogo presencialmente, principalmente pela questão do Atlético, acho que o clube mais prejudicado nesse aspecto, pela questão de não ter todos os jogos transmitidos, né, em TV e tudo mais, a gente ter que recorrer à pirataria em muitos momentos. Então, nesse momento, o Atlético preferiu, mais uma vez, uma decisão administrativa de não liberar porque iam ser só 5 mil pessoas. A prefeitura acabou lançando um outro decreto que livrou a barra, na minha opinião, do Atlético, que acabou não tendo que tomar essa decisão totalmente impopular, né, que não faz sentido em termos de saúde, que é 100% por causa do dinheiro, que é não abrir para 5 mil pessoas por levar prejuízo. Agora o estádio está aberto para 22 mil pessoas, que é mais ou menos o que dá a metade da capacidade da arena, 21 a 22 mil pessoas. Mas isso traz para o programa de hoje. Essa decisão do Atlético, que acabou não sendo acatada, traz para o programa de hoje. Que a gente faz a pergunta para vocês. Vale a pena ser uma referência administrativa, como é o Clube Atlético Paranaense, e tratar tão mal os seus torcedores ou os seus sócios que estão pagando aí durante esse período de pandemia? Essa é a questão. E o programa de hoje vai debater muito disso. Para você, Adé, vale a pena ser essa referência administrativa e tratar o sócio do jeito que trata? Hoje eu vou reclamar bastante, hein? Mas antes eu vou pôr o celular para falar aqui, para eu dar uma respirada. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas, como o CastCast, programa feito comigo, Humberto Martins, juntamente com Cláudio Reines e Juninho Paulista, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Isso aí, ajude a Pacundê, por favor, aí que a gente tá precisando. Marcão, antes de dar a minha opinião, aí eu queria fazer uma retratação aqui. Porque uns programas atrás eu falei que eu concordava com o Petralha de não ter o público, porque eu achei, na minha ilusão, na minha mente de garoto, que o garoteei, que o Petralha estava preocupado com a saúde da população brasileira. Mas não era, tá? Eu falei que o Atlético tinha que realmente esperar, os clubes de maneira geral esperar aí uma imunização mais completa, e que eu concordava com o Atlético, mas depois, no fim, ficou bastante claro que o Atlético não pensou nisso. O Atlético só estava pensando única e exclusivamente em dinheiro, acima de qualquer decisão que vá ajudar ou que vai aproximar novamente o público do time. Então, assim, eu queria só me retratar sobre isso, porque realmente garoteei ali, achei que o Atlético estava pensando na saúde da
da população em geral. Então, dito isso, assim, cara, é uma vergonha o Atlético ter tido aquela... Como você falou, ele foi salvo pelo gongo, né? Deu menos de uma semana e o Atlético perdeu um jogo só com relação entre uma decisão e a outra, porque era uma coisa ridícula. O Atlético, um clube que tem um sócio muito caro, é um clube que tem um jeito de trazer associado, que é você alugando a sua cadeira, você tendo o seu lugar fixo. Então ele faz o sócio ser caro, e é um clube que deu muita pouca assistência ou quase nada de retorno pro sócio em outubro, de outubro a outubro, tempo de pandemia, né? Sem estádios. Então vamos fazer 12 vezes R$150, é aquela conta que a gente faz que é R$1.800, certo? R$1.800 que o sócio gastou, cada sócio gastou pelo menos aí R$1.800 durante a pandemia, do bolso, sem ter qualquer retorno, e já esperando que não teria o retorno principal, que é quando você começa a pagar um sócio. Você não começa a pagar um sócio porque você tem dinheiro sobrando, você começa a pagar um sócio principalmente porque você tem o teu lugarzinho lá guardado para você em todos os jogos na Baixada. Então, assim, o Atlético que esperou, pediu, fez campanha de eu ajudei, escreveu uma cartinha linda com duas máscaras, esperava que o sócio abrisse mão de R$1.800 no momento que a gente está vivendo no Brasil, que é uma das piores que eu vivi. Provavelmente é a pior fase aí de finanças aí do país. R$1.800 faz muita diferença na vida de muita gente. E o Atlético achou que o sócio deveria gastar esses R$1.800 à revelia, que não trouxe nada de bom, a não ser, né, as duas máscaras e o adesivo. E na hora que o Atlético deveria ele fazer um esforço, né, sabendo que ia tomar um certo um tombo ali, né, cara, de alguns milhares de reais como instituição, a gente precisa falar que o Atlético realmente tem uma relação unilateral com o seu torcedor. É difícil, né, cara? Acho que, sei lá, o Atlético tem 15 mil sócios, o Petralha até chegou a ventilar. Vamos fazer essa conta também aqui, ó. 15 mil sócios vezes R$1.800. O Atlético ganhou 27 milhões de reais, é isso? Não sei. 15 mil, vou fazer de novo, vezes 1.800. 27 milhões de reais o Atlético arrecadou em um ano de 15 mil sócios, pagando pra nada. Pra não ter... Mas beleza, eu acho que o sócio, os que conseguem, pagam, querem ajudar o clube, entendem. Mas você não querer abrir a arena por causa de 200 mil, que era o que estavam falando que era o custo de operação da arena, não faz sentido, não é um argumento válido. E o outro argumento que foi dado é que não ia caber todos os sócios lá dentro, e teria que ser igualitário. Como se isso nunca tivesse acontecido na história. Como se a gente nunca tivesse jogado lá no Janguito. 2 anos no Janguito com 3 mil pessoas. E pergunta pra qualquer sócio, pra qualquer um dos sócios, se abrisse com habilitação, se eles iam ficar tristes. Iam habilitar e iam no jogo. O que você prefere? Ter que habilitar ou simplesmente não ir no jogo? E você acha que vai dar... A gente tá fazendo... O programa vai ao ar na segunda-feira, já vai ter sido o jogo, a gente já vai saber o público na segunda-feira, quando ele for lançado, mas a gente tá gravando na sexta. Eu duvido que dê muito mais do que 11 mil pessoas nesse jogo. Duvido mesmo, assim, acho que não chega a 10. Então, por causa também do valor do PCR, das regras e tudo mais. Então eu acho que o Atlético se indispôs desnecessariamente mais uma vez com a sua torcida e só confirmou o posto de Coreia do Norte brasileira, porque do futebol brasileiro, né? Porque simplesmente eles odeiam o torcedor, eles não gostam do torcedor de maneira geral, e o torcedor é visto como um consumidor que em alguns momentos vai dar prejuízo pro clube, e quando ele for dar prejuízo é melhor cortar, porque o projeto esportivo tá acima da torcida.
existem pessoas que vão concordar com essa narrativa. Existem pessoas que gostam dos negócios do futebol. Soccer business. Do soccer business, bom aquele áudio lá. O cara mandaram no grupo, bom áudio. E tem gente que vai concordar com isso, tem gente que vai falar, não, pô, como é que vocês estão reclamando? Vocês eram um time de bairro que foi campeão nacional, internacional. Se não fosse o Petralha... Beleza, eu amo o Petralha também, assim como você. Mas eu não acho mais que o é isso Atlético. que faz o Atlético. Eu não acho que é a fase vitoriosa que faz o Atlético, porque se o Petralha não existisse na vida do Atlético, a gente provavelmente não ia ter acabado também. Não ia ser o clube que é hoje, não. Mas também não ia ser um clube acabado. Ia ter história, existe história pré essa diretoria, por mais que seja a diretoria mais importante da história do Atlético, o melhor momento da história do clube, eu não acho que o que ficou para trás tem que ser esquecido. A gente, inclusive, é defensor ferrenho, né, de contar a história do clube. Então eu acho que o que faz o Atlético Paranaense é a torcida. O clube de futebol só existe por causa da gente que vai lá torcer, que paga 27 milhões durante a pandemia para o clube existir sem receber retorno algum. Eu não queria receber retorno todo mês, alguma coisa e tudo mais, mas pelo menos alguma coisa nessa volta, algum benefício a mais durante o período, enfim. Eles poderiam ter pensado nisso, já passou também, eles não pensaram nisso. E sei lá, até aparecendo um documentário lá, chama o sócio, faz uma sonora com cada sócio lá. É uma hipocrisia do caralho que o Atlético fez, né? O Atlético, ele, como você falou, a hora que depende a hora que depende do Atlético abrir mão de algumas coisas, pro sócio ele não vai abrir. Então é uma hipocrisia do caralho. Primeiro, você ficar com essa campanha de eu ajudei, que momentos difíceis e o cacete pra nunca coisar o sócio, e no momento que pode ter o sócio dentro de casa, que todas as outras autoridades já deixaram, você falar, não vou ter porque você vai me dar prejuízo. É uma puta de uma hipocrisia isso, você fazer isso com quem você falou tanto de abrir mão de coisas porque é importante a relação. E segundo, o Atlético, o Conselho Deliberativo do Atlético tinha definido que não ia ter público o ano inteiro, até o final do ano. Tá? Daí a partir do momento que a prefeitura abre para 50%, opa, então pode ir mais sócios, 15 mil sócios, então a gente ainda consegue vender mais 5, 6 mil ingressos, daí vale a pena financeiramente. Então, meter aquele videozinho de 2 minutos falando que estamos voltando, vá pro caralho, né, cara? Assim, você é pra brincar com a inteligência e noção de qualquer torcedor. Você vem falar como instituição, você abre mão de ter o teu torcedor no momento que o torcedor queria estar, e daí 2 semanas depois, porque não vai mais te dar, esse torcedor pode te dar um lucro a curto prazo em um jogo, você vir com essa campanha de colocar gente chorando no vídeo, vai pro caralho, isso aí não me pega mais, infelizmente. Eu acho que passa bem por isso. O vídeo é até um vídeo bonito, bem produzido e tudo mais, mas só se você ignorar todas as decisões que o Atlético teve no caminho. E, enfim, passou mais uma vez como clube antipático e reforçou para mim mais uma vez que realmente a diretoria ela quer algo muito mais ligado ao comercial, muito mais ligado a algo sem amor, sem paixão, algo frio, que não tem nada a ver com futebol e que não tem nada a ver com o Atlético. É necessário o calor da torcida, a torcida é necessária porque ela é o seu público consumidor, queira ou não, as pessoas que vão no estádio. O Atlético já ganhou muito jogo por causa da Arena, na história do clube, muito, até o Léo Moura tem aquela icônica entrevista falando que o que mais dava medo é a Arena da Baixada e tudo. Então isso faz diferença, e é pra essa gente que a diretoria tem que fazer futebol, é pra essa gente que a diretoria tem que fazer ações de marketing, ações de, enfim, conscientização sobre temas sociais. É uma comunidade, os torcedores são uma comunidade, você tem que tratar eles com respeito e dar coisas que engajem mais essa comunidade.
E o Atlético parece que não faz questão nenhuma de fomentar a comunidade de torcedores. Parece que simplesmente o clube vai levantar troféus para ninguém daqui a uns anos. Que não faz diferença para ter torcida ou não, porque o projeto esportivo vai dar certo. Então eu tenho muito orgulho de falar que o Atlético é sim o melhor clube administrativo do Brasil, eu acho, porque é o que mais tempo vem tendo essa administração coerente. Porque o Flamengo pode ganhar muito mais dinheiro, ter uma receita muito maior, mas teve que passar por um processo mais tardio do que o Atlético vinha passando. E muito mais simples do que o Atlético, né? Porque movimenta muito mais dinheiro. Mas, enfim, acho que de maneira geral a gente tem orgulho de falar isso, a gente gosta de ser essa diretoria que administra tão bem o clube, mas paralelo a isso, para tirar o 10... a gente não consegue falar que o Atlético acerta em relações com a torcida, porque simplesmente o Atlético não acerta uma. Eu não me lembro de uma que a gente falou assim, não, pô, essa ação foi... Teve uma, os hackers do Atlético lá, quando os hackers lançaram os planos do Atlético, todo mundo gostou. Todo mundo achou do caralho e falou, porra, até que enfim o Atlético abriu o olho pra torcida, que deu 2 minutos, o Petralha falou que era mentira. Eu quero comentar duas coisas. Um clube de futebol, esperar que o torcedor médio, um cara apaixonado, um cara que acompanha o clube, que também tem o parênteses de falar que além da pandemia nós somos o único clube que não tem todos os jogos transmitidos do brasileiro. Todos os outros têm, é só ligar no Premiere. Então o torcedor atleticano, ele cara, tem a maior boa vontade do mundo para ver o Atlético, porque realmente as decisões da diretoria, concorde ou não, elas dificultam o acesso do próprio torcedor aos jogos. Você querer que esse torcedor pare pra pensar e fale, porra, é verdade, o Petralha não tá deixando eu ir no jogo porque eu vou dar qual que é o contrário de lucro? Prejuízo. Vou dar prejuízo pro Atlético nesse jogo. Porra, o torcedor tá cagando pra essas coisas. E eu digo outra coisa assim, imagina se a moda pega e o Atlético começa, então vamos fazer o seguinte, já que o torcedor quer continuar a ficar pagando, lógico que não vai acontecer isso, mas é o mesmo pensamento, quer continuar pagando R$150 por jogo, eu só vou abrir a baixada a partir do momento em que eu conseguir ter lucro no jogo. Então se os caras estão ok, se eu não tiver pelo menos 20 mil pessoas dentro da baixada, eu vou tomar prejuízo, porque eu não tô ganhando dinheiro mais do que os 150. Então assim, se não der 20 mil pessoas, eu não vou abrir, os caras gostam, os caras acham bonito a gente falar que abriu o estádio dá prejuízo. Então assim, eu quero ver se o Petralha fala assim, então já que vocês gostaram, só vou abrir a baixada quando começar a dar lucro os jogos pra mim. Então daí não dá. E outra coisa que eu quero citar, antes dos áudios aqui a gente tem algumas participações também. O Atlético caiu na própria armadilha do sócio engessado. Porque o que acontece? Como o Atlético já tem o dinheirinho ali da galera que continuou pagando, esse dinheiro já estava em caixa do Atlético, entendeu? E você abrir para menos de 15 mil pessoas não ia dar mais dinheiro para o Atlético. Então o Atlético caiu no problema da cadeira cativa. Então o Atlético, com menos de 15 mil lugares, o Atlético não consegue vender nenhum ingresso. Então o dinheiro que já tem garantido pro Atlético, do teu sócio, não vale tanto pro Atlético, porque ele precisa vender mais ingresso. Então assim, se o Atlético tivesse um tipo de sócio que paga por mês e ainda compra o ingresso, tem igual o Palmeiras, a gente já citou milhões de vezes, paga um valor de R$30, mas paga meia no ingresso, ele ainda venderia esse ingresso, e dos sócios que não vão, teria a possibilidade inclusive de vender inteira. Então o Atlético caiu na própria cilada, e o torcedor, cara, como sempre, o torcedor Atlético tem que entender, e como sempre, tem os caras que batem palma, mesmo tomando no cu, mesmo dando 3 contos pro Atlético em um ano, não tendo nada de retorno, e quando é pra ter retorno o Atlético se nega e o cara acha bonito. Infelizmente é assim a nossa torcida também. Não precisa nem ir muito longe, no Alto da Glória tem o sistema de check-in, e se o cara não for, o ingresso dele vai ser revendido, e também é um sistema de pontos, quanto mais check-ins você faz, mais pontos você acumula e troca por, não faço ideia de quais são os prêmios, porque eu não torço pro Curitiba, mas você troca lá e tem um sisteminha de pontinho, quem vai mais no estádio recebe alguma coisa. É difícil de fazer? Não é difícil. Se o Coxa conseguiu, pelo amor de Deus, a gente consegue também. Acho que até o Paraná tem capacidade de implementar alguma coisa nesse aspecto. Mas, enfim, é de deixar qualquer um puto.
E outra coisa, só pegando nesse assunto, o conselho do Atlético é uma verdadeira piada, né? Cara, o conselho do Atlético eu não sei nem porque ele existe, e o Petralha ainda aluga um triplex na cabeça dos caras, porque ele ainda no final falou que não votou, e no final falou que se fosse votar, ia votar pra abrir. É que o Petralha, cara, o Petralha é um gênio, cara, me desculpe. Ele ficou lá, ele deu número de prejuízo. Os caras, porque o que acontece? O Conselho Deliberativo do Atlético, ele é formado só por pessoas escolhidas pela diretoria vencedora. Então, assim, não é, por exemplo, que tem, assim, por exemplo, a diretoria A teve 51% dos votos, então ele vai ter 51%. Então não tem, e o resto seria da oposição. Não tem oposição dentro do Atlético. Então, assim, o conselho do Atlético, ele é exclusivamente formado por ou lambe-saco do Petralha ou uns caras que concordam completamente com o que ele fala. Então, assim, se você quiser, como torcedor e como sócio do Atlético, ser esqueci a palavra também. Quando alguém tá lá por você, ser... Essa consegui. Caralho, puta que pariu. Se você, como sócio do Atlético, que você quer que alguém fale por você dentro do Atlético lá, se a tua opinião diverge do Petralha, isso não vai acontecer. Você não vai estar lá sendo... caralho de palavra, velho. Daqui a pouco eu lembro. Representado. Mas, assim, representado, velho. Obrigado. Eu vou falar de novo a frase. Se você, como sócio do Atlético, espera que o conselho te represente dentro do Atlético com a tua opinião, se ela for um A diferente do Petralha, você nunca vai ser representado. O conselho do Atlético, ele só representa opiniões que concordem com o Petralha, porque é assim que o Petralha funciona e é assim que o conselho é montado. Então, esse tipo de coisa, os caras votarem para não ter público nos jogos, os caras votarem numa marca sem V, numa mudança completa de toda a linha gráfica do Atlético sem nem olhar a linha gráfica. Então, assim, é assim que vai funcionar enquanto não mudarem essa questão do conselho, infelizmente. E só mais um último detalhe que eu lembrei agora: o Atlético já lucrou mais de 40 milhões em premiação esportiva esse ano, que poderia então vir a cobrir o prejuízo, se ele assim fosse, com 5 mil pessoas dentro do estádio. Então é incabível essa decisão, não faz sentido ter 66 votos favoráveis, alguma coisa assim, não faz o menor sentido, de deixar qualquer um muito revoltado, principalmente sócios que ficaram pagando esse tempo inteiro, de deixar realmente muito puto, porque não faz sentido. E não seja Juvena igual eu fui, de acreditar que os caras estavam pensando em saúde do sócio. Vamos ouvir agora as opiniões da galera no nosso grupo. O primeiro é o nosso amigo, que sempre está aqui, o Luan Negrello. Vamos ouvir. Daí, pesado. Bom, sobre a pergunta de hoje, então, a visão que eu tenho... só a pergunta era, vale a pena, né, você ser um... O melhor clube, uma referência administrativa, mas não gostar do seu torcedor. Exatamente. Daí, pesado. Bom, sobre a pergunta de hoje, então, a visão que eu tenho é que a administração do Atlético tenha a visão de que se tiver um time bom, tiver vitória, conseguir os títulos, a torcida vai vir naturalmente, vai comprar produto naturalmente, não precisa desenvolver marketing direito, não precisa fazer ação direito, não precisa ter bom plano de sócio. Só se o time tiver bom, tiver ganhando, já é suficiente. A impressão que eu tenho é que a diretoria tem essa visão de que vale muito mais você desenvolver jogador, você conquistar resultado em campo, que isso vai dar vitória, vai chamar a atenção de mídia e de torcida, e vai ser um processo natural. Mas não é bem assim, né? Tipo, a gente vive um relacionamento tóxico com o nosso clube. Tipo, o clube, tipo, trata a gente mal porque sabe que a gente vai atrás, que nem agora. Um monte de sócio cancelou o sócio por causa da pandemia e tal. Mas assim que normalizar, não precisar fazer PCR pra ir no jogo, todo mundo vai fazer sócio de volta. Eu vou fazer. É uma merda.
E, tipo, não tem o que fazer, cara. É complicado. Mas eu acho que é muito isso. É um pensamento muito baseado em se o time estiver bem, se vier vitória, se vier título, a torcida é consequência. Valeu, pesado. Ele continua o argumento aqui. Mas se vale a pena ou não vale, eu acho que não, porque é um grande potencial econômico que está sendo desperdiçado. A gente poderia ter uma torcida muito maior, uma torcida muito mais engajada, uma torcida que compra muito mais produto, que consome muito mais o clube. Se não tivesse todos esses problemas de não passar jogo em lugar nenhum, de não querer abrir para os sócios nesse episódio dessas semanas passadas aí, valer a pena não vale, é totalmente um desleixo do clube. E cara, eu concordo com ele, e isso gera um grande problema, assim, se o clube de um lado, ele pode ter essa opinião. Eu vou lá, eu faço um time bom, vocês não podem reclamar, porque o time é bom. Então sejam sócio, comprem produto porque o time é bom. Mas e se o time não for bom? Daí o sócio tá ok de cancelar, o sócio tá ok de parar de comprar a camiseta? Daí não, daí você precisa ganhar lá a cartinha de eu ajudei, porque daí não. Pô, Deus me livre. Então assim, o Atlético ele tá gerando ele tá montando uma cama que ele vai ter que deitar, cara, que é o do torcedor consumidor, o cara que só vai pagar, só vai ser sócio se o Atlético tiver um time bom, e isso não é garantido pra ninguém. Porra, vocês torcem pro Atlético faz anos aí, e a gente já teve muito time bosta. Imagina se a cada time bosta que a gente tiver, os sócios foram embora. Exato, e eu acho que o futebol não é isso, né? O futebol é torcida, o futebol é paixão, é tradição. E é um negócio totalmente diferente do que o Atlético tem como consumidor ideal. Sei lá, eu acho muito esquisito eu acho que o Petralha, de maneira geral, ele se machucou muito com a torcida. De algum jeito, assim. E ele foi criando isso, porque no começo não era assim. Tá certo que, vamos ser justos, como que não era assim. O cara proibiu a bateria lá na Libertadores de 2005. Já tinha esses problemas. Então, realmente, esses problemas vêm desde sempre. Mas eu não vejo por que ele enxerga dessa maneira o futebol. Porque, pô, o que sempre sai na mídia, as torcidas do Nordeste. Pô, a torcida enche estádio e tudo mais. Porra, o Atlético poderia ter uma fama até maior, com resultados esportivos muito mais expressivos. Bastava a diretoria do Atlético querer, que é coisa simples. Como que funciona em alguns lugares. Tem um setor lá para as pessoas de baixa renda, para elas poderem ir no estádio, ou com um setor com ingresso mais barato. A arena, volta e meia, ficava fechada, ficava com setores sem ninguém. A gente sempre... Muito. E a gente já falou disso em alguns outros programas. E por que não coloca um setor? Por que não faz isso? E o Atlético nunca fez isso. Sempre foi debatido. Desde a antiga arena até antes. Então isso sempre foi debatido e nunca foi feito. E daí eu puxo agora... puxei aqui a média de público do Atlético desde os anos 2000 pra cá, e a gente percebe que o Atlético tinha ali uma média de 16, 17 mil torcedores até 2015, e depois de 2016, aliás, que é um ano marcante ali em termos de relacionamento diretoria-torcedor, o Atlético cai para 11 mil em 2017. 2018 teve 10 mil pessoas de média de público. Que loucura. No ano. E são nos melhores anos. Os melhores anos, e com a Baixada Nova diminuiu. 13 mil pessoas em 2019. Então, são dados aqui, assim, em 99 o Atlético tinha 17.620 pessoas de média de público nos seus jogos. Em 99, 2017 mil, daí foi subindo gradativamente, e nos melhores anos da história, com um estádio maior, com mais infraestrutura, o Atlético ficou refém do torcedor consumidor e teve só 10 mil pessoas pelos seus preços abusivos. Porque não adianta você ter um time bom ssó. Não é isso que vai botar. O cara não vai tirar dinheiro do cu porque o Nicão tá fazendo gol. Exato. É isso que é foda, assim. Os caras não entendem que as pessoas simplesmente não têm condições de ir ver o Atlético, cara. Pessoas que querem ir ver o Atlético. Eu já citei aqui o próprio Rafa, numa vez que ele participou comigo aqui, que ele tava indo direto de Uber pros jogos antes da pandemia.
E, cara, a maioria dos Ubers eram atleticanos e falavam, cara, parei de ir faz anos porque eu não consigo, eu não tenho condição. Gostaria muito, faz tempo, ainda não conheço a Baixada Nova, mas eu simplesmente não consigo ou pagar R$150 no ingresso, ou me garantir que 6 meses eu vou pagar 150 por mês. Enfim, tudo, parece que é tudo feito para realmente acontecer o que o Petralha espera, que é não precisar abrir a Baixada. Vamos ouvir o Rodrigo Maranhão, ele mandou um mini podcast aqui. Senta que lá vem a história. Lembrando que a gente não ouve os áudios antes de coisa, então estamos ouvindo junto com vocês. Fala, galera, Adé, Marcos. Então, sobre a pergunta, questão de administração do Atlético, eu acho que não existe administração de maior sucesso no Brasil, sem dúvida. Na América do Sul, acho pouco provável que tenha outro exemplo maior que o Atlético, e mundialmente eu não consigo achar um outro exemplo de um clube que conseguiu um crescimento tão grande em 20 e poucos anos, né, com estrutura, com títulos, etc., sem um aporte financeiro, né, de fora. Né. Acho que o Atlético é um caso, e isso, né, acho que pouca gente questiona, que tem muito a ver com o Mário Celso Petralha. É óbvio que ele teve ajuda, principalmente no começo, mas ele é o cara dessa revolução, né, e acho que ninguém questiona. Ele é um visionário e ele é um cara monstruoso para administrar. No entanto, tem um grande problema dele, que é as suas relações interpessoais. Então, eu sempre falei que o Petralha costuma matar uma formiga com uma bazuca. Então, isso fica muito complicado. Então, qualquer questionamento é tido como traição e não como, às vezes, uma forma de melhorar. Ao mesmo tempo que muita gente diz que uma ditadura tem questionamento, as coisas feitas da forma certa costumam dar mais certo do que numa democracia, né? Eu discordo disso, mas eu imagino que muitas vezes, se tivesse sido ouvido outras pessoas, teria dado mais certo do que a decisão que foi tomada, e em outras talvez não. Pensando na nova Baixada mesmo, né, da Copa, acho que se não tivesse sido tomado uma frente meio de forma abrupta, talvez não teria saído. Bom, quanto à questão da torcida, eu realmente não acredito que o Petralha não goste da torcida, que queira sacanear a torcida, etc. Eu acho que as decisões dele acabam sendo tomadas pensando no negócio, no dinheiro, né, e no crescimento do time. Muitas delas são questionáveis, obviamente. Acho que a maior delas é a ridícula torcida humana, né, que não chegaria a lugar nenhum com isso. É uma pergunta complicada, né, porque é melhor um time super amigo da torcida, que é vendido para a torcida organizada, né, e uma bagunça administrativa, ou um time correto, né, corretíssimo administrativamente, e que tem um grande problema aí de relacionamento com a torcida. É uma pergunta difícil de ser decidida. Eu acho que eu ainda escolheria uma boa administração que se choca com a torcida, porque, nesse caso, a torcida teria a oportunidade, e o que eu acho incrível que a torcida do Atlético ainda não fez, de ter uma associação, algum tipo de órgão que o pudesse representar e pudesse combater a administração à altura. Eu acho que isso está faltando muito, tem aquela sopapo, vergonha. Eu acho que para a torcida do Atlético, fazendo uma associação que pudesse pedir para ser ouvida mais, eu acho que acabaria solucionando, né?
O grande problema, eu acho que nesse sentido, é o que vocês falaram no último programa, o grande medo que dá do pós-Marcelo Petralha. Então, esse costume que se tornou a diretoria de não ter contestação, de levar para um lado sem contestação, e qualquer pessoa que se levante contra é metralhado, praticamente. Então, aí a questão de, por enquanto, está dando certo, a administração é boa. O problema é quando continuar tendo essa relação interpessoal versus a administração terrível e a administração não sendo mais tão boa como é hoje. Beleza? Um abração aí. A gente tá fazendo a pergunta, né, vale a pena e tal, mas a gente tem que lembrar que não necessariamente uma coisa é excludente da outra, né? Exato. O Petralha, ele pode fazer uma ótima administração e ter um carinho bom com a torcida, né? Eu acho que, assim, essa equilíbrio, assim, que é o que falta no Atlético, né? Ninguém quer que o Atlético continue um time de bairro, um time fudido, que ame o torcedor lá e tal. Eu só acho, na minha opinião, que uma coisa não exclui a outra, e o Petralha perde muito com isso, sabe? Cara, a gente já falou, pra mim o Petralha é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Só que, cara, as coisas, ele não precisa excluir o torcedor da história dele, tá ligado? Então, eu concordo, assim, com as coisas que o Rodrigo falou, mas é isso que eu digo, assim, as coisas não são excludentes. Eu acho que é o que ele falou, o Petralha, ele age qualquer discordância como uma faca nas costas, né? E uma coisa que ele citou ali, cara, que eu, até tenho que segurar aqui o meu ímpeto pra falar da maior palhaçada, acho, da história do Atlético Paranaense, que se chama a SOCAP. Né? Eu consegui em um mês, acho que, ser bloqueado em todas as redes sociais dos caras, sem ser mal educado, só perguntando qual que eles faziam, as coisas do... Por quê, cara? Porque aquilo é a mesma coisa que eu falei do conselho. Os caras que criaram essa SOCAP são os mesmos caras de sempre, que estão pendurados no saco do Petralha e dizem amém. Cara, qualquer coisa que ele falar, os caras vão dizer amém. Então daí não adianta nada ter uma associação de torcedores que só quer ver o lado da diretoria. Então não é uma associação de torcedores, é só uma associação de lambe-saco de dirigente de futebol que tá lá pra ter mais um nome pra ganhar notoriedade e ter também mais aqueles esqueminha, né, que a gente sabe que a associação e esses caras que estão em volta de dirigente tem sempre de facilidade de acesso com as coisas. Até foi montada também uma outra associação, mas também que tinha muito a ver com a oposição. Esse negócio é muito difícil porque entra em política e política, assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que queira de fato só representar os sócios e não querer nenhum interesse atrás, né? Se tivesse, seria ótimo se tivesse uma comissão ali que, cara, a gente não quer participar de nada do clube, a gente não quer cargo, a gente não vai sair de oposição, a gente não quer ser dirigente, a gente só quer levantar alguns questionamentos, como no caso aí, por que não, né? Enfim, mas eu só queria citar aqui que, pra mim, uma das maiores vergonhas alheias, um dos maiores palhaçadas que existem na história do Atlético Paranaense se chama SOCAP. O mecanismo, a ferramenta é muito interessante, a ideia é muito boa, né? Ter uma associação que lute pelos ideais da torcida perante uma diretoria responsável, que vai sempre pender mais pro torcedor de prejuízo, e ter um outro órgão ou um outro grupo de pessoas que esteja lá lutando e votando contrário, e se tem um ambiente democrático, né, onde a maioria vai vencer. O problema é que para acontecer isso, teria que ter uma mudança estatutária dentro do clube, o quadro de conselheiros teria que ser feito de uma maneira diferente, e daí você entra numa outra grande questão, que é, normalmente quando você vai fazer esse tipo de mudança, você vai acabar privilegiando os torcedores que têm dinheiro para comprar a sua vaga no conselho, ou mesmo fazendo com sócios, mesmo se fosse uma mudança estatutária para sócios terem o direito a participar do conselho e criar, a partir daí, se criar uma oposição dentro do próprio clube para deliberar certas questões, é complicado, porque você vai estar excluindo uma boa parcela da população de atleticanos, e enfim, eu não acho até que ponto que você consegue achar um meio termo para você fazer isso dar certo, sabe? Mas é algo que pessoas que
são eleitas presidente de clube têm capacidade de pensar, não tem interesse mesmo, não tem interesse porque é muito mais difícil se você tiver uma associação de torcedores te pentelhando, alguém te questionando, é muito mais difícil você governar, você tocar uma agência, um clube pra frente, enfim. Então, não tem interesse por conta de quem está no poder ter essa associação. Mas, claro, é uma ferramenta democrática fantástica, né? Eu queria muito participar de algum movimento, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Vamos ouvir agora o Diego. Olha, acho que não são coisas antagônicas, né? Não é que precisa ser uma referência administrativa e para isso precisa tratar mal os seus torcedores. Porém, se tiver que escolher uma coisa, honestamente, eu prefiro ser referência em gestão e resultado do que ter, né, um processo super democrático, assim, como é o nosso rival, e ser a draga que é, né? Acho que a gente tem que melhorar, assim, no trato com os torcedores, mas sem perder essa capacidade de gestão que a gente tem. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele é muito resiliente, cara, e isso é sorte do Petralha também, sabe? Porque, cara, queira ou não, o torcedor do Atlético é o torcedor mais maltratado, assim, com relação, principalmente a essas pequenas coisas, assim, né? Pequenas coisas. Então, pra você ver, né, cara, como nós também, a gente gosta muito de ter, a gente se gaba de ter uma puta de uma administração e tal. E não fazer parte disso, não poder ajudar, nem que seja gritando na arquibancada, é isso que deixa a gente triste, né, velho? E eu acho que é bem isso que quem que era Esse é o Diego Bergamin. O Diego falou, não é uma coisa antagônica a outra. Você pode gostar da tua torcida, você não precisa falar que a tua torcida dá prejuízo pro clube. Inclusive é melhor que goste, né? Eu acho que passa muito por isso. Ter um meio termo, entender que você vai tomar algumas decisões, mas outras você tem que pensar no teu torcedor, você tem que pensar nas pessoas que fazem o clube. E a gente tá perdendo, hein? Porque já deu 2 pessoas que votaram em administração. Sim. O Lucas provavelmente vai... Cara, daqui a pouco vamos chegar a uma conclusão. Boa tarde, rapaziada. Então, sobre aí o tema de se vale a pena ser uma referência na administração e tratar mal o torcedor. Eu acho que não é nem essa a questão, cara. Não é tipo se vale a pena. Eu acho que daria para o Atlético ser essa referência administrativa que ele é e juntar essa mesma eficácia que ele tem para administrar o clube no relacionamento com o seu torcedor, porque, cara, eu tava até falando com meu primo esses dias, se o Atlético tem esse relacionamento melhor com o torcedor, cara, daqui 20 anos, 30 anos ele pode ser o maior clube do Sul fácil, cara, porque pense comigo, se você barateia o ingresso, as camisas começam a custar mais barato, assim, um preço mais acessível, todo mundo, tipo, da nossa idade ali que já é atleticano e não pode comprar uma camisa ou não pode ir no estádio, vai começar a ir no estádio, vai comprar camisa e as crianças que estão nascendo agora vão olhar assim pra todo mundo e, porra, a arena sempre cheia, aquilo ali contagia, cara, todo mundo na rua tá com uma camisa oficial do clube, isso aí daqui 20, 30 anos, isso aí vai todas essas crianças vão virar atleticanas, cara, então, tanto aqui na capital como no resto do Paraná, a gente vai ser um clube com uma torcida maior e, tipo, que a gente vai ganhar título e que a gente vai continuar sendo expressivo no cenário nacional e internacional, cara, eu acho que tá bem certo que a gente vai, porque a nossa administração é boa. Não tem muito o que fazer, a gente vai ganhar título, a gente vai sempre estar nas cabeças e eu acho que é isso, cara. Não é a questão de se vale ou não a pena ser a referência e tratar mal, eu acho que teria que unir esses 2 fatores para o Atlético ser ainda maior no Brasil e na América. É isso aí, valeu.
Ele continua argumentando. Eu acabei aí puxando o assunto mais pro lado de que se o Atlético valorizasse o clube, o torcedor, mas eu acho que fica meio claro, né, que a minha opinião é que não vale a pena, né, porque se você valoriza a tua torcida, você consegue administrar o teu clube da mesma forma e você tem a possibilidade de ter um ganho um ganho a longo prazo bem maior do que se você não valorizando. Eu acho que é uma burrice da diretoria do Atlético não valorizar a torcida. Deu 2-2, então. Acho que a conclusão é meio que vamos seguir um meio termo entre as duas coisas. Mas eu acho importante uma coisa que ele falou, que daí é muito louco, né? O Atlético, ele começa a ganhar títulos por ter uma administração boa, mas esse segundo fenômeno que ele citou de as pessoas vão ter mais acesso, comprar mais camisetas, as crianças vão torcer só pro Atlético, você vê ele acontecendo, mas você não vê ele acontecendo da maneira que seria se o clube se preocupasse realmente em fazer isso acontecer, tornar uma geração de atleticanos. O clube não se preocupa com isso, mesmo tendo os resultados para isso, porque a gente sabe que no final das contas, quando você é criança, se o teu clube ganha do teu clube, do teu coleguinha, você vai zoar teu coleguinha, enfim, você vai criar um vínculo maior com esse clube pelo resultado esportivo. Mas precisa existir um fator do clube que te mantenha torcedor. Senão a gente tinha ficado 17 anos sem criar novos atleticanos, cara. De 2001 a 2018. É isso que eu tô falando. Não, você não pode... Lógico que cria só que você cria um torcedor baseado na vitória. E a vitória ela é muito escassa no futebol. Principalmente com relação ao Atlético. O ambiente do futebol brasileiro em geral, né? Então, você pode estar criando atleticanos, mas você está criando atleticanos a partir da vitória. E a vitória ela vem às vezes, né? Você não pode criar, não pode depender disso para você criar novos torcedores. E você tem um ingresso a R$150. Eu estudei sobre isso na faculdade para fazer meu TCC, que muitos dos torcedores eles viram torcedores a partir da influência do pai e principalmente a partir de uma experiência muito boa dentro do estádio. Sim. Então assim, para um torcedor se criar Atlético, precisa de pelo menos R$300 no bolso do pai, cara. Exato. Quantos pais não têm R$300 para gastar em 2 horas, né? É muito, muito, muito difícil e eu fico preocupado com relação a isso, assim, de quem serão os torcedores do Atlético daqui 20 anos, né? Exatamente. Quem serão esses caras que se vão ou não no estádio daqui 20 anos. E se você não for no estádio, se você for um torcedor que não vai ao campo, é ruim, você não vive o clube dessa maneira, você acaba... Esse tipo de torcedor que não tem essas experiências, ele acaba não querendo investir dinheiro numa camiseta, numa camisa oficial, ele acaba não querendo investir dinheiro num presente, não é sócio, porque não vai... eu não sei até que ponto que isso é bom. E se você não criar, se você não fizer algo que mude isso, enfim, tua torcida vai acabar se esvaindo, como a gente está vendo por esses dados de média de público aqui compilados pelo Furacão.com. O Atlético, no melhor momento da sua história, tem a pior média de público dos últimos 20 anos na Arena da Baixada. Óbvio, dados até 2019, né? Porque em 2020 não teve torcida. Mas dados até 2019, em 18 e 19, foram as menores médias de público dos últimos 20 anos, nos 2 melhores anos da história. Então isso significa algo. Não é um dado que está ali sem contexto, né? Isso significa algo e que passa muito por isso que a gente debateu ao longo desse programa, né, de hoje. Que o Atlético não faz questão de que você seja torcedor do Atlético. Todo mundo ama uma boa administração, todo mundo ama ser campeão, todo mundo quer isso pro clube. O que a gente quer é poder participar disso de uma maneira mais passional, cara. O Atlético parece que ele não quer que o torcedor seja passional, mas ao mesmo tempo depende dessa paixão pro torcedor ficar 1 ano pagando sem ir ver o time jogar. Vai entender, cara, vai entender o que o Atlético pensa e pior, vai entender o que o torcedor do Atlético pensa, porque a gente tá aqui, né? A gente tá aqui falando, a gente vai comprar camiseta, a gente paga sócio, a gente vai nos jogos. É todo mundo doente, no fim das contas. Porque o futebol é isso. Porque as maiores loucuras que eu fiz na minha vida, acho que foi pelo Atlético, sabe? Então, o futebol é isso, ser atleticano, torcer pra qualquer time,
é isso, é ser louco, é ir em jogo ruim, é ir no Janguito 3 horas da tarde, numa terça-feira, matando aula. Não façam isso, crianças. Cara, só uma coisa que eu acabei de perceber, que eu fiz uma conta idiota. Eu fiz de outubro a outubro, mas não é. Não é, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então são 7 mais 12, dá 19. É isso? Então é 1.800. Então é 19 vezes 150 pra cada, né? É, R$2.850. Vezes 15 mil, que é o que mais ou menos tem. Vezes 15 mil. Só pra gente deixar certo aí. R$42.750.000 os torcedores do Atlético, em média, pagaram. Então o Atlético, em um ano e meio de pandemia, lucrou sem de fato ter né? Pra ter que dar nada em troca, R$42 milhões. O que dá quase um título de Copa do Brasil, que é 50 milhões. Exatamente. Então, agradeço aos torcedores do Atlético que continuaram pagando, porque é você que paga a contratação do Carlos Eduardo. Então, e o salário do Nicão. Isso é bom. E pagou a contratação do Terence também. Então, vamos pelo prisma bonito da situação. E você que deu dinheiro pra passar a perna no Vitória lá. Exatamente. Exatamente. Valeu, Marcão. Valeu, Adé, todo mundo que participou no grupo, legais os áudios, acho que opiniões diferentes, né, da galera é sempre bom. E participe, entre lá no nosso grupo, você pode mandar a tua opinião aqui dos próximos temas, a gente sempre manda o tema lá no grupo, a galera manda os áudios, e também tem caravana pro Uruguai, saindo os caras estão fechando umas vanzinhas lá. Então, agora voltou o público, vai ter gente fazendo esquenta ali, se você não tem alguém pra ir no estádio com você, entra lá, tem um monte de gente boa, vai que você acha um companheiro aí de estádio, uma Exatamente. Galera, que o público voltou. Quando voltar todo mundo, vamos decidir um ponto oficial aí do que vai ser o grupo. Camisas, que eu já vou lá mesmo. Sei lá. Beleza, galera, muito obrigado. Valeu, Marcão. Valeu, tamo junto e é nóis. Entre aí nas nossas redes sociais e entre no nosso grupo. E vamos aí, né? Vamos continuar torcendo pro Atlético mesmo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Valeu, galera. Até mais.